Olá, olá! Você está aqui no nosso Cena Legislativa, o seu programa semanal de debates que importam, que estão na agenda do dia, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. E claro, a gente não poderia deixar de lado um dos temas mais fervilhantes do momento, que é o grande debate sobre as energias renováveis. A gente vive hoje um momento em que mais se fala sobre sustentabilidade, descarbonização do planeta, né? E esses não são mais temas de uma agenda futura, são questões do presente, do dia. E claro, para falar sobre essas questões, nós estamos trazendo aqui hoje convidados mais que especiais. Célio Fernando, economista, uma das figuras que mais participa dessa discussão de energias renováveis, amplia o debate sobre essa perspectiva e, claro, que vai trazer aqui suas contribuições sobre o tema. E a Cris Lucena, presidente do Instituto Centec, historiador e também uma das figuras que mais vem trazendo o debate sobre qualificação e energias renováveis. Primeiro, quero agradecer a presença dos dois aqui no nosso Cena Legislativa e já lançar uma provocação. O governo do Estado assinou já quase 40 memorandos na perspectiva das energias renováveis. Nós temos uma série de investimentos que estão em vias de planejamento, de concretização. E aí, uma pergunta que recentemente se tornou uma polêmica é se o Estado do Ceará realmente está preparado para esse grande aporte de investimentos na área de hidrogênio verde, energia solar, eólica. Então, o Ceará, nesse momento, ele está preparado para receber esse aporte, ele está preparado para transformar esse aporte em inclusão social, que é também uma outra discussão que eu quero já jogar aqui para vocês. Nós tivemos uma série de ciclos econômicos, Célio é economista, sabe disso, e sempre tivemos a dificuldade de equacionar ciclo econômico com justiça social. Será que esse é o momento da gente aproximar os dois? Começar aqui com o meu amigo Célio. Obrigado, Célio, pela presença. Obrigado aí, Cleiton. Eu acho que aqui o amigo, a Cris Lucena também, né? Está aqui nesse seu programa, Cena Legislativa. Você fez aí uma série de pontuações que a gente precisaria de pelo menos umas 10 horas para poder rodar. E para manter aquela linha de estamos preparados ou não estamos preparados, não estamos preparados, Cleiton. Não estamos. O Brasil não está preparado. Agora, vamos melhorar um pouquinho. O Ceará está mais preparado do que o resto dos estados do Brasil. É por isso que ele consegue esse protagonismo. O estado do Ceará pode competir até com o Chile da vida, que é um país que pequeno e que acaba sendo construído. Então, na América Latina, nós temos o vale assim do hidrogênio verde. O Ceará estaria melhor preparado na América Latina. Aí, olhando Colômbia, que também está andando bem, como também o Chile. Então, olhando, o Brasil não está preparado, não podemos colocar o Ceará como preparado nesse sentido. Agora, as vantagens do ponto de vista comparativos naturais nos colocam nessa posição extremamente favorável para tudo isso. Se fizermos o dever de casa, e aí o Acrísio aqui pode falar bem melhor sobre essa questão dos trabalhos que ele tem agilizado sobre, temos que ter mão de obra, isso é um ponto. Mas nós também temos que ter ciência e tecnologia. A gente precisa de muita coisa. Na hora que a gente fala energias renováveis, aí daqui a pouco hidrogênio verde, hidrogênio renovável, porque eu tenho o verde músico que é biomassa. Eu posso pegar o bagaço do caju, que os professores das universidades estão discutindo, para biomassa. Eu posso pegar esse trabalho que está sendo feito aí da EGE, que é esgotamento sanitário, e que a CAGES já colocou isso para poder rodar, e tem uma empresa também de biomassa que também faz parte desse hidrogênio renovável. Então, nós temos uma série de novas fontes, e como você disse, é uma questão global. Há uma estratégia climática global sendo protagonizada no Brasil, aqui no Ceará, e que está indo muito bem, tá certo? Agora, estar preparado, a gente começa a discutir marcos regulatórios, começamos a discutir, temos mão de obra qualificada, temos infraestrutura adequada. Olha, para você pensar num tubo para bondar o hidrogênio dentro, o Ceará tem vantagem. Por quê? Porque o Ceará tem 15% do blend, da mistura do gás dele,
em biometano, saindo sabe de onde? Do lixão lá de Calcaia, dos resíduos sólidos. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, só para você ter uma ideia, na Suécia são 12% e no Reino Unido 10% o blend, a mistura. Ou seja, então nós temos tecnologia. E agora está sendo estudada a mistura para o hidrogênio. Por quê? Porque se vazar uma nanofissura, você tem muito mais efeitos sobre o gás de efeito de estufa. Então, nós estamos falando de energia? Não, nós estamos falando de uma cadeia produtiva que se discute o hidrogênio, que fala de um polo metal mecânico que vai ter que pegar e ter tubulações. Nós estamos falando de baterias que vão ter que ter o lítio lá de Sononópolis e alguma coisa. Nós estamos falando mais do que a energia em química. Nós estamos falando de fertilizante. Sabe quem é o celeiro do mundo? É uma coisa chamada Brasil. É um país chamado Brasil, é uma nação que sustenta o mundo inteiro no que? Na comida. E isso é um problema, é o ODS 2, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aí, o que você está falando? Estou falando que aquela Santa Quitéria que passou 20 anos, o governador foi firme e colocou. Mais do que o problema do urânio, sabe o que era? Fosfato. O fosfato quando você transforma aquele gás, volume, reduz para o estado líquido, você faz uma coisa chamada amônia verde com nitrogênio. Olha, química de novo. Essa amônia verde com fosfato, nós temos o quê? Fertilizante para o nosso centro-oeste. Chegando agora pelo PAC, sabe o quê? Os 6 bilhões da Transnordestina. Olha como é transversal essa discussão nessa mudança de época. Nós estamos falando de uma estratégia climática global. E aí está aqui, ó, o Centec aqui, ó, trabalhando para quê? Poxa, eu tenho que botar gente na química, gente no polo metal mecânico. Não é só na energia renovável, não é só eólica fotovoltaica, eu pego um eletrolisador e faço hidrogênio, não. São várias cadeias que se interligam. E isso é a mudança de época. A mudança de época traz modos de produção diferentes, modos de emprego e renda também diferentes. E, a partir daí, eu preciso me requalificar. É o que também é transformação digital. Eu não consigo colocar um site de eólica ou fotovoltaica se não for para o computador. E eu tenho gente para poder trabalhar isso? Não tenho. Está lá o Centec tentando botar gente, o IFCE, a Universidade Federal, a Unifor, todo mundo correndo atrás. Sabe por quê? Porque para eu botar o offshore, que não tem nem regulação ainda, eu tenho que ter uma coisa chamada Powerline Cable. Sabe para quê? Porque eu tenho que transmitir a energia, porque ela tem que vir, né? E eu tenho que fazer comunicação de dados, porque não vai ter ninguém cuidando lá daquela coisa. Então, quem é que vai trazer isso aí? É gente qualificada. Só que o Ceará, nós temos o quê? Gente muito boa. É o ITA, são os engenheiros, é a melhor escola, 87 em 100 nos exames. Então, tudo isso, a gente vai olhando. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que o cinturão digital nos ajuda, a nossa questão costeira nos ajuda, mas são vários setores que estão sendo trabalhados. Eu não posso olhar essa mudança de época por uma coisa só. O mundo está mudando do fóssil para energias renováveis. E isso acaba integrando muitas cadeias produtivas. E até do ponto de vista cultural, isso é fundamental. Eu tenho que rever meus conceitos. Olha, por isso que eu digo, a sua pergunta leva 10 horas. Estamos preparados? Não. O Brasil está... Não, mas o Brasil, o Ceará é melhor da melhor. O fato da gente ser melhor até em educação não significa que a gente tenha uma nota boa no PISA. Tá certo? Então, vamos entender, nós estamos globais. Nós precisamos ter uma aceleração muito maior, uma velocidade maior. Brasil. E vou dizer uma última, só para terminar o negócio. A gente está atrasado até na forma de pensar do ponto de vista do direito. A administração pública trabalha com o direito romano, onde eu tenho que fazer o que está escrito. Para acabar com a corrupção, aí você só pode fazer o que está escrito. Quando eu tenho a inovação, eu tenho que pensar, eu não tenho norma técnica nenhuma. Como é que eu vou fazer uma lei para poder dizer como é que a coisa vai funcionar? Se de 11 em 11 meses, não é mais em 100 anos, está havendo uma transformação no mundo? Aí eu vou para a coisa privada, eu tenho direito a uma coisa chamada hermenêutica, interpretação. E o público, eu só posso fazer o que está escrito. E eu vou ter que escrever, o cara... Tu vai escrever como? Você sabe como é a quebra da molécula? Você sabe como é que você vai armazenar? Como é que você vai fazer o armazenamento? Como é que você vai transportar? Ou seja, estruturalmente a gente criou, dentro de um sistema político deformado, um parlamento que fala de uma lei que não é de usos e costumes, que ela atende a grupos de interesse, e que esse grupo de interesse faz dentro de um direito público que é equivocado para a transformação e a mudança de época que a gente está tendo.
Só para botar um pouquinho mais de pimenta nesse teu negócio. Tá bom? Mas acho que isso aqui ajuda, não ajuda? A Cris que gosta de botar em cilada, eu digo assim, a Cris, o negócio é complexo. Quem quer ser cartesiano e botar é muito simples, é simplório. Nós temos que entender essa transversalidade, nós temos que aprofundar e depois ser simples na tomada de decisão. É isso. E aí, a Cris? Mais pimenta? Não. Aula, aproveitar toda essa explanação com muita profundidade. Já vem acumulando já esse debate há um bom tempo. Nós estamos chegando agora, né? Estamos com 9 meses de Centec apenas e já pegando de proa um debate muito maturado. Eu diria que o Ceará, eu acho que as condições climáticas e geográficas e de infraestrutura mesmo, parte na frente, aí o Célio está muito feliz nisso, parte na frente, inclusive, até do próprio Brasil. Né? E, sabiamente, o governador Elmano, ele tem feito uma divisão dentro desse debate muito justo. Aquilo onde nós já temos uma maior expertise, um maior acúmulo, que é solar e eólica, eólica muito concentrada nos 700 quilômetros de mar aí que nós temos, e a solar que se expande de forma muito... se espalha de forma muito rápida em todo o estado do Ceará. Né? Se a gente pegar lá do Mauriti ao São Gonçalo do Amarante, é uma realidade a quantidade de empresas vindo se instalar, porque tem um produto, a matéria-prima farta no nosso o sol. Né? Então, a questão é assim. Então, o governador separou assim, nós vamos trabalhar esses 2 primeiros anos, e aí o Célio tem participado de todos esses debates, esses 2 primeiros anos vamos acumular no solar e eólica, energia solar e eólica, que já está muito mais próximo, e nos 2 últimos anos nós já vamos começando a também bater nessa história do hidrogênio verde. Aí é onde eu acho que a gente começa a entender essa base. Eu acho que o governo hoje, o governo Elmano, ele tem 2 grandes debates dentro do governo. Um sobre energia limpa, energias renováveis, né? E a outra sobre as TIC, sobre as tecnologias da informação e comunicação. E é dentro desses 2 pilares, que eu acho que o Cleito diz que é o debate do presente, não do futuro, que a gente começou a girar o próprio Centec, girar o Centec, para entender que necessariamente a política formativa, que é a grande lacuna, tanto nas energias renováveis como também nas TIC, né? Nas tecnologias da informação, ser o Centec essa agência fomentadora, essa agência formadora desse capital humano, desse exército de profissionais preparados para enfrentar esse desafio. Eu estava uma vez conversando com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, olha só a mudança de mentalidade. Qual era o grande centro das empresas vir a se instalar no estado do Ceará? Isenção fiscal, concessão de terreno. Hoje, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles ficaram mandando o recado seguinte: vocês estão preparados aí para qualificar 100, 200, 300 mil profissionais nessas áreas aí que está sendo o centro do debate? É isso que está sendo colocado como centro. E aí nós somos chamados a entender, e aí a nossa felicidade é isso, nós somos chamados a entender esse desafio, que é o desafio do Estado. Daí que nós não vamos fazer isso sozinhos, nós vamos precisar do IFCE, lá com o nosso querido Vauli, da nossa UES, com o nosso querido Idelbrando, da nossa Universidade Federal, que voltou para o rumo novamente da ciência, né? Com o nosso reitor, o Custódio, com a UVA, com a URCA, com o Unilab, Unifor, com Facete, com tudo. Não é uma coisa, aquilo que você gosta muito de dizer, dessa tríplice hélice, né? Que você gosta muito de colocar, que envolve o governo, envolve a academia, envolve a sociedade civil, o setor empresarial. Então, assim, eu diria que os cabeça chata, os cearenses,
são mais ousados. Eu não sei se nós estamos mais preparados, mas mais ousados nós estamos. Porque 40 memorando, meu amigo, é muita coisa, né? Sim. 40 assinados memorando, focando nessa história da descarbonização do planeta, que é a única possibilidade disso. E acho que a gente começa assim, aonde eu acho que a gente ainda não está plenamente, não tem umas respostas mais plausíveis, é no hidrogênio verde, na biomassa. Aliás, a biomassa, quando você dá esse informe aí, lá do aterro, lá da Calcaia, aí imagina a gente eliminar os 311 lixões e por dentro dessa eliminação dos 311 lixões ser essa fonte geradora. Uma discussão de energia. De né? energia. É um negócio fantástico, né? Quando você vai engatilhando aqui, eu vou também pensando. Essa semana nós tivemos um debate sobre isso. Como é que a gente, junto com a eliminação dos lixões, entra numa proposta de uma energia limpa, que é também uma questão da energia limpa. Então, aí em cada momento desse, e vou finalizar aqui também, porque eu também falo muito, por exemplo, inclusão, já entrando na segunda proposta, na inclusão. O que o governador fez? Renda do sol. O proposta Renda do Sol tem muito mais o objetivo de incluir as famílias em situação de vulnerabilidade social do que propriamente a energia, sim. Embora a energia também vai ser um fator fundamental para as áreas de assentamento, para as cooperativas, né, para a produção da apicultura, da piscicultura, para onde a gente quiser, né, da bovinocultura. Então, esse debate é muito legal, esse debate, e aí eu concordo plenamente. O tema é transversal. Não há como se debater esse tema se desconectando dos arranjos produtivos locais, se desconectando da vocação econômica de cada região, se desconectando, né, dessa conexão com o próprio mundo. Então, o Renda do Sol, que já está em experiência piloto lá no Tamboril, que eu tive essa semana dialogando com o pessoal da CEINFRA, está lá já a experiência piloto em Tamboril, né? Em Jaguaribara, com várias famílias já fazendo, o governador pedindo para ir testando isso. Aí a gente vai lá e diz, rapaz, nós vamos montar aí o Energy Móvel para poder levar, para a gente poder fazer essa qualificação em massa, para poder chegar nos territórios, porque é uma outra discussão que se abre essa questão também dos territórios. Então, a inclusão está muito clara. Eu finalizo dizendo o seguinte, o sol que historicamente nos castigou é o mesmo sol que vai nos trazer a redenção para o Ceará. Perfeito. E aí, eu pegando um gancho aqui na fala de vocês, quando o Célio diz que há que se ter toda uma mudança de uma cultura mesmo, a forma de se pensar energias renováveis, e puxando aqui uma discussão para um cenário que a Cris conhece bem, o legislativo, como é que vocês percebem, vocês estavam falando do executivo, né, do governo do Estado, a gente está vendo o governo federal começar a pensar nisso de uma forma mais consistente, mas me parece que há ainda, por parte do legislativo, um delay ainda falta um esforço de regulamentação, por exemplo, do hidrogênio verde. A gente viu uma entrevista recente do senador Cid Gomes, que está à frente de comissão lá no Senado Federal, para buscar essa regulamentação, porque as empresas, a Cris, só vão efetivar esses memorandos se tiver uma regulamentação desse uso, por exemplo. Então, como é que faz a regulamentação? Como é que a gente pensa essa regulamentação? E aí, uma questão mais direta. O nosso espaço parlamentar, ele está compreendendo esse debate, a Cris? Você acha que a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional está mais atento para esse debate de energias renováveis? Você acha que, conhecendo os deputados, os senadores, há uma sinergia nesse sentido? Eu diria que a gente precisa descentralizar. Eu acho que esse debate está muito... O que existe de debate está muito concentrado no Congresso Nacional. Precisa as Assembleias Legislativas entrarem nesse debate e acho que nós precisamos qualificar o debate nas câmaras municipais dos 184 municípios. Trazer esses desafios que o Célio levanta e que a gente está pontuando aqui, não é um debate simples, não é um debate que acontece nas câmaras.
até mesmo na de Fortaleza. Até mesmo na de Fortaleza precisa. Eu acho que é uma ação que nós... Que tem uma equipe técnica maior, né, Isso, Cris? nós temos... as câmaras têm que parar para botar nas suas respectivas escolas, espaços de elaboração, esse debate qualificado sobre esses rumos. Não é o rumo do o Estado do Ceará, é o rumo do planeta Terra. Sim. Né? Para onde é que vai com essa história aí, com todo esse debate que nós estamos enfrentando? As mudanças climáticas, tem alguma coisa a ver com a energia limpa? Né? Só tem, né? Só tem. Então, assim, eu vejo, há uma concentração muito grande no Senado e na Câmara de Deputados. Parece uma coisa tão concentrada que termina asfixiando as Assembleias Legislativas, tá vendo? Termina, por tabela, esvaziando as câmaras municipais da importância histórica desse momento, desse debate, e na riqueza que o Ceará tem, cara. Na riqueza que o Ceará tem, e está trazendo todo esse debate. Então, assim, para que a gente não venha ser só um grande exército para ofertar só mão de obra para poder executar tarefas, está vendo? Sim. Nós temos que trazer também para começar a pensar, estudar. Aí a vinda do ITA para cá é um gol de placa, porque nós vamos ter que, além de ter a parte da execução, nós vamos ter também a parte dos que pensam e do que elaboram para esse processo, que é um outro debate também que a gente precisa começar a se espalhar, poder juntar essa ponta, juntar o que a UES está fazendo com o IFC, com o IFCE, com a FIEC, porque se é um tema transversal, mas hoje esse debate também acontece muito de forma atomizada, pelo menos eu penso, cada qual no seu quadrado. Isso não ajuda, né? Não ajuda. Célio, você que acompanha esse debate no mundo, o Brasil com relação ao mundo, como é que a gente está com relação a essa regulamentação? Olha... Atrasados também? Agora eu vou polemizar mais uma vez. Eu acho que a gente tem que acreditar mais em nós. O Brasil tem uma boa matriz energética de renováveis por conta da nossa infraestrutura de hidrelétricas, né, e tudo, do ponto de vista de energia. Ocorre que nós aqui no Nordeste, nós somos até mais impactados do que emitimos gases do efeito estufa. É até o contrário. Nossa discussão agora é de pré-desertificação, tá? Por conta do próprio bioma da Caatinga e das questões do semiárido que fala, nossa vegetação e o tipo. Tudo isso é um reflexo de um país que tem 6 biomas claros, do ponto de vista terrestre, e um bioma marinho altamente rico. São 7. A gente fala 6, E aí, o que acontece? Nós temos que nos localizar do ponto de vista da ciência, porque você não vai encontrar no resto do mundo, e eu estou lhe dizendo porque fui. Eles têm algo a mais, obviamente, do ponto de vista da ciência e tecnologia, mas aqui no Ceará, nós temos um professor Lutero, que é um cara que já foi para 11 países, que escreve antes do Rio 92 sobre hidrogênio. Nós temos pessoas aqui que fizeram, como o professor Enio, para fazer um eletrolisador usando casca de camarão, quitosana. Nós temos aqui uma professora Mona Lisa que está discutindo bagaço de caju para biomassa. Então, aqui no Ceará, a gente já teria cérebro suficiente, eu lhe afianço, pelo que eu tenho visto aqui dos nossos cientistas. E nós temos no Brasil e no Ceará, e até foi recente mesmo, um dos maiores elencos de produção científica. O que está faltando? É a ligação. E o que está faltando? Gente, mais do que a União Europeia, mais do que os Estados Unidos, o Brasil e aqui mesmo no Nordeste e no Ceará, a gente pode protagonizar também a regulação. Os marcos regulatórios podem sim sair daqui. Nós temos inteligência para isso. Fica aqui o desafio nesse sentido. Sim. Se eu não acreditar nisso, e eu acho que rapaz, esse cabo aqui é genial na política, né? Ele falou tudo. Eu vou usar a tua atomização por uma outra visão. A deformação política. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais. Essa discussão, eu entendendo que eu tenho biomas diferentes, regiões diferentes, coisas diferentes para serem tratadas, aqui falou o Acrísio.
Eu devia estar com esse debate forte ainda na Câmara Municipal. Eu devia estar em cada Câmara Municipal, em cada região, discutindo essa questão das mudanças climáticas numa outra vez. O Ceará foi o primeiro a fazer uma lei do mar. Sabe o que significa isso? Que a gente estava falando de preservação e conservação. Mas sabe quando foi feito? Agora, em 2022. O Ceará foi o primeiro a discutir essa lei da renda do sol. Para falar o seguinte, não adianta fazer uma mudança de época e trazer, no mínimo, 100 bilhões de dólares em memorandos, lógico que não vão acontecer todos, e a gente continuar com esse ato que ocorre no mundo inteiro. O governador foi forte. Vou assinar e vou botar para testar e provar isso. Nós temos 1.400.000 pessoas na extrema pobreza no estado do Ceará. E a gente vai continuar pegando e discutindo a coisa. Ou o grande grupo, eu pego, boto tapete vermelho de uma forma e aquela pessoa ali está passando fome. Aqui o combate à fome está sendo trabalhado também como prioridade. De novo, para você ver o quanto o hidrogênio é importante na cadeia, para a gente falar do combate à fome do fertilizante. Porque o Brasil importa 20 bilhões de dólares. O orçamento do Ceará é 36 bilhões de reais. Nós estamos falando de quase 100 bilhões de dólares em memorando de entendimentos. De pré-contrato, nós já chegamos aí a mais de 8 bilhões de dólares. Então, isso nunca aconteceu, isso é uma mudança de... Agora, eu tenho que ter uma cabeça da complexidade. Eu também não vou ter síntese sem aprofundamento. E eu também não vou ficar dizendo, a Europa não fez, os Estados Unidos não fez, e coisa e tal. E aqui a gente já tem até um roadmap. Pode ser menor, mas a gente constrói. Então, a discussão na Câmara, a discussão nas assembleias de todos os estados, tudo isso leva a um diálogo, a sociedade civil participando. Nós vamos pegar e discutir. Em cada escola tem que ter lá educação ambiental. Isso já está dito. Nós temos mais de 20 anos nessa discussão. Agora, entender, nós estamos falando de Estocolmo, 1972, Estocolmo mais 50, 2022, a discussão climática, nós estamos falando de 58 a 60, quando se teve a primeira discussão sobre as rotas para discutir a questão climática, degelo já vinha acontecendo. A antropocêntrica ou geocêntrica, aí vem as ignorâncias e tudo, vamos lá. Com certeza o homem tem a ver com tudo isso. Eu não vou ser um cientista maluco para dizer assim, não, é isso ou é aquilo, não, para com isso. A Terra não é plana, não, calma. Tá certo? Vamos pensar um pouquinho. Não é só... Tem alguma coisa geocêntrica? Claro que deve ter, obviamente. Há uma mudança no mundo, na estratosfera, em tudo, e vai ter. Agora, que o homem tem feito um papel nessa questão climática, tem. E que cada aluno, cada criança tem que estar pegando, estudando, tem que estar plantando uma árvore, tem que estar olhando para essa conscientização coletiva, para ter uma construção coletiva. É exatamente o que diz a crise. Descentralizar, educar. A gente educa para uma consciência e uma cultura, mas também para qualificar. A gente está trazendo tudo que tem. Nós temos tudo de bom para poder fazer toda a regulamentação aqui no Brasil, aqui no Ceará. Por quê? Porque nós... Planejamento espacial marinho, para que serve isso? Tem tudo a ver, de novo. Oceano, que estamos na década dos oceanos, 2021 a 2030, outra questão da ONU, que vai estar sendo discutida também na COP28, ela fala da captura do dióxido de carbono. 30% do mundo é pelo oceano. E aqui no Ceará, nós estamos falando de energia offshore. Nós temos que saber, a navegação de cabotagem, tem o pessoal do kitesurf batendo recorde, nós temos lá o pessoal da pesca artesanal. Gente, nós temos que ter o uso ordenado dos recursos marinhos. E como é que se faz isso? Com planejamento espacial marinho. Onde é que existe isso no Brasil? No Ceará. Perfeito. E nós temos um decreto do dia 10 de dezembro de 2021 falando do planejamento espacial marino, criando uma comissão especial com a Marinha. Nós temos a lei do mar em 28. Por quê? Porque isso é necessário. Eu não consigo ver a transição energética, como disse aqui o Acrisio, sem uma transformação digital. Eu não consigo ver a transição energética, não existe, se eu não olhar que a maior eficiência é a energia offshore e eu não entender a questão do oceano. Isso. E aí, estava lá o nosso amigo Vauli, já ensinando lá no Aracati, acho que era lá, já o pessoal mergulho. Porque não vai ter como fazer nada se não tiver mergulhador. Você está entendendo onde é que chega? E aí? Gente, você pode acreditar, você pode também não acreditar. Você pode ficar na vida toda sendo cético. Eu acho que o debate tem que ser polarizado sobre qual ciência deve ser usada. Eu não discutir hidrogênio. Gente, hidrogênio é do Júlio Verne, de 1874, quando ele pegou e escreveu A Ilha Misteriosa. Nós estamos há 150 anos depois. Às vezes chega um cara, olha a bala de prata, perdido no tempo e no espaço. A ideia do hidrogênio ela é ótima. Ah, mas é de alto combustão. Quanto mais combustão, mais energia tem. O que eu tenho que ter é tecnologia para segurar. E aí vai.
Cleito, quando a gente começa a discutir num outro nível, a Califórnia, em 2000, lá com um cara chamado Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro, que estava como governador da Califórnia, ele botou carro de hidrogênio. Só que a Suprema Corte americana mandou cortar por causa do lobby das montadoras, porque Detroit estava caindo. Isso não é novo, gente. Sabe o que é? Os grupos de interesse. E quando não se tem o diálogo e não se descentraliza, que é o que a crise está colocando com toda a razão, fica lá os grupos de interesse ou interesses individuais discutindo alguma coisa que você não sabe qual é o backstage, o que está por trás. Porque, poxa, gente, a gente já devia ter toda essa legislação de maneira extremamente fácil. Perfeito. Agora, Cleiton, eu acho assim, Célio, também, nós temos um outro componente, cara, que diferencia das outras regiões. Nós temos uma articulação muito sólida dos governadores do Nordeste. Nós somos uma região, né? E uma região muito parecida, aliás, é muito identificada com as diversas manifestações culturais, com as suas especificidades, mas na articulação política, eu acho que a gente tem um salto à frente também, enquanto região. Cabe. Vou botar só um parênteses para lembrando. Tranquilo. Consórcio Nordeste fechou um memorando de entendimento com o Banco Mundial. Sabe o que ele fala? Fala de hidrogênio, fala do renda do sol, fala do fundo da Caatinga. A gente só discutia no mundo fundo Amazônia porque o mundo só olhava a Amazônia. O fundo da Caatinga está lá na discussão e a transformação digital. Isso. Nós temos 4 grandes eixos, só para mostrar um Banco Mundial falando de recursos. E o Banco Mundial entrou aqui forte, né, no Ceará. Ou seja, essa articulação em nível de Nordeste, de uma região estratégica, quando nós estamos discutindo essa energia limpa, essa articulação é um diferencial. E aí do Brasil também, é outro diferencial. Essa articulação desse consórcio Nordeste, dos governadores, essa parte toda, ela não se faz sentir em outra região. Com tanta unidade, com tanta identificação e com sabendo onde quer chegar. Sim. Pode ser que a gente não consiga, mas o povo sabe onde é que quer chegar. Né? A viagem é melhor do que o destino. Pode, exatamente. E olha o que está acontecendo. Mas a crise, eu queria puxar aqui, aproveitar uma parte da fala do Célio, quando ele disse que não tem como a gente aproveitar energias renováveis se a gente não falar de tecnologia. Sempre você insiste na questão do apagão de formação, de qualificação de tecnologias. Ele deu aqui vários exemplos. Como é que você vê isso, por exemplo? Não tem aí... Você tem uns exemplos dos mais diversos. Não tem como a gente explorar o potencial de energia solar se você realmente não tem todo o aparato técnico, digital, para trabalhar essa tecnologia. O hidrogênio verde da mesma forma, energia eólica da mesma forma. Então, como é que você vê o Ceará nessa perspectiva das TICs? Olha, eu particularmente acho que a gente vem também buscando integrar as mais diferentes pontas. Aí eu acho que a gente tem que dar um laço, amarrar as pontas, que eu acho que estão soltas. Tem a ponta empresarial seguindo por um lado, a governamental pela outra, as universidades por outra. Eu acho que está chegando o momento da gente juntar essas pontas para um único objetivo, na minha ideia, né? Aqui. E vejo, por exemplo, olha isso, olha como é que entra a inteligência artificial na energia limpa. Eita, Diacho, olha aí o outro debate que a gente está entendendo. Outro debate com muito fôlego aqui, porque a gente pensava que era apenas um chatzinho, uma coisa pequena, e hoje a gente estava conversando que tem já um chat turbo que pode replicar, produzir até 400 páginas de um livro, poder sistematizar. O cara escreveu o livro pelo um chat, né, pela inteligência artificial. É um negócio maluco. Então, assim, eu vejo que a gente precisa conhecer também a força que nós temos também, sabe? A força interior. Porque quando você chega lá em Itaiçaba, e bota um curso, né, de desenvolvedor de web, e aí a pessoa, será que vai ter gente para fazer esse curso? Aí você vai lá e coloca um curso, abre com 1 hora, você fecha uma turma de 25 pessoas e fica 50 esperando. Pô, tem alguma coisa acontecendo que a gente precisa fazer alguma inversão de prioridade. Por exemplo,
um debate que a gente tem insistido muito, eu particularmente tenho insistido muito, é trazer o ensino profissionalizante do Estado do Ceará para esses dois grandes desafios que o próprio governador tem sinalizado. Trazer o ensino profissionalizante. Para quê? Para a energia limpa, para as energias renováveis, trazer o ensino profissionalizante do Estado. São 131 escolas, 1.265 professores e 62 mil jovens. Você imaginou isso? Girar 62 mil jovens para focar em energia limpa, para focar em tecnologia da informação, sem prejuízo de arranjo produtivo local e de vocação econômica da região. Sem prejuízo disso, mas focar nisso. Eu acho que isso precisa... Assim, eu sinto, Célio, você está mais no governo do que eu. Eu sinto que precisa ter o ecossistema do Estado de tecnologia e de inovação. O ecossistema funcionando como deveria funcionar. Acho que esse processo de separação, nós vamos encontrar inovação em todo canto, obviamente, acontecendo. Mas a política de tecnologia da informação, né, precisa ter essa centralidade. Como é que é, onde é que vai ser, aí é um grande debate. Porque nós vamos encontrar isso em várias secretarias. Se o tema é transversal, ela está presente em tudo, né? Então, onde é que está o ponto de centralidade para mover o ecossistema governamental? Governamental, não estou dizendo o ecossistema governamental. Estou botando da sociedade, não, porque a sociedade é muito maior. É na SDE, é na CCTES, é no CETEC, é na Casa Civil, aonde é? Isso precisa. Aí é uma coisa, talvez, porque talvez seja muito novo o que a gente está vendo, ou esteja olhando uma coisa que a gente não esteja absolutamente, mas é uma lacuna que eu particularmente vejo. Então, assim, acho que esse debate é um debate muito instigante, é um debate muito instigante. Não é pequeno você ter hoje, por exemplo, eu fiquei estarrecido, nós fomos no Sebrae e a indústria de games e jogos no Brasil e no Ceará é uma coisa gigantesca, um potencial gigantesco, que gira recursos, e nós não temos ainda a dimensão do alcance disso. Sim. Né? Do alcance disso. Então, assim, eu começo assim, eu fico brincando assim, rapaz, eu estou virando um galego. Aonde eu vejo uma brechinha para ir vender lá as ideias do CETEC, eu bato na porta, eu vou lá, entrego e tal. No bom sentido, é vendendo sempre essa ideia, porque a cada momento a gente sente que nós estamos... Nós viemos agora, essa semana, de uma conversa com o governador, que ele quer levar os polos da Universidade Aberta do Brasil para 24 municípios. E pedindo os prefeitos, abraça a ideia para ter o ensino superior no seu município. Está entendendo? Para você ver como o governador está conectado desse próprio desafio. Então, assim, essa semana também, conversando com o Vauli, eu pensando que eu quero apresentar o pessoal da tecnologia do carro voador. Eu disse, rapaz, o Vauli está viajando. E o cara me entregou ontem o projeto de um carro mesmo, como se fosse um drone. O carro parece um drone. Levanta já com 2 pessoas, mas tem projeto para... Combustível de quê que é combustível? Rapaz, é no mesmo protótipo, mesma assim, bateria. E com autonomia de voo, eu perguntei. Eu disse, rapaz, dá para chegar lá no Baturité do governador, tá vendo? Autonomia de... Ou seja, eu pensei, e o cara disse, está aqui, eu vou trazer para a exposição no Ceará, para vocês verem que existe. Eu pensei que era brincadeira do Vauli. Aí eu disse, Vauli, nós vamos começar agora a fazer os cursos de qualificação para esse povo aí, porque não tem não no Ceará. Aí ele começou a rir. Então, eu acho, assim, é um universo que se abre de desafios em todas as frentes, e volto a dizer, o domínio da ciência, da tecnologia e da inovação é decisivo para nós, para o Ceará, para o Brasil e para o mundo, para a gente poder competir, para não ser só um celeiro farto de mão de obra barata para o resto do mundo, que não é, tá certo? Que não é. Hoje a meninada está provando aí que não é. E aí, Célio, pegando esse debate
de qualificação e entrando na geopolítica das energias renováveis, a gente está vendo que há dentro dessa discussão de energias renováveis uma maior atenção, um movimento de países que estão começando a se estruturar para se aproximar, por exemplo, do Brasil, para se aproximar de países dos BRICS, para tentar influenciar, e a gente sabe que isso faz parte de um jogo internacional. E a gente vê, por exemplo, uma série de viagens do governador Elmano à China, do presidente Lula, recebendo comitivas lá e cá. A gente pode dizer que a China é a principal parceira estratégica do Brasil, de uma forma geral, e do Ceará, de uma forma mais específica, nesse desafio das energias renováveis, pela atenção, pela centralidade que a gente está tendo. Como é que você vê isso? Não, não vejo assim, não é a China. A China é importante parceiro, até pelo novo Banco Mundial que existe, né, que tem lá a própria Dilma, que está lá em Pequim. Eu acho que é importante para a gente pensar em financiamento. Vou voltar duas coisinhas e entro nessa linha geopolítica, que é importante. O decreto que criou a política estadual de transformação digital é recente, está com 30 dias e está iniciando. Teve uma primeira reunião que seria o Comitê de Transformação Digital para poder fazer esse governo, né, já ter uma certa articulação e integração das ações. A segunda parte, quando a gente fala assim, poxa, está chegando drone e tudo. Nós tivemos o Prometec, lá da CCTS, doando para a SEMA, no ano passado, 2 VANTs, veículos aéreos não tripulados, de uma ação com o governo alemão. Tá certo? Então, nós temos aqui 2 veículos daqueles assim, de alta precisão. Para que tudo isso? A gente tem que estar dando uma olhada em como é que está o inventário dos gases do efeito estufa, e isso ocorre também nas áreas agrícolas aqui do estado do Ceará, mas também a gente tem que começar a fazer mapeamentos georreferenciados com drones também no nosso território marítimo, né, maretório. E aí tudo isso é fundamental e crítico. Isso está avançando? Está. Como ele disse, o IFCE e tudo, também lá na SEMA, como também lá na CCTS. Então, há um avanço em alguns pontos. Na geopolítica, voltando, você viu que eu falei, VANTs vieram da Alemanha. Quando a gente teve esse trabalho para fazer o roadmap inicial, um básico, com a GIZ, tá certo? Na cooperação Brasil-Alemanha. Nós temos tendo apoio, obviamente, ali do Banco Mundial, da parte de energias. Existe também, Dinamarca, tivemos o Innovo Wind, para poder falar de eólicas, foi com a Dinamarca. Também houve missões também para a Inglaterra, que também tem a maior experiência em offshore. Óbvio que esse conhecimento está vasto e está no mundo. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos para poder fazer tudo. Agora, o que se tem lá? Capital. E capital leva a você a concentrar as questões. A China tem? Tem. Japão tem. Japão é mais adiantado do ponto de vista do hidrogênio, por conta de Fukushima em 2011, do que a própria Alemanha. É um passo. O que nós temos? Nós temos a Mitsui. A Mitsui é sócia da Cegás. Assim como Roterdã é sócio aqui do CIP. São outras vantagens. Vantagens onde a gente também está assimilando. Aqui, como nós temos a Fraport. A Fraport, que é a Lufthansa, que estava falando, o hidrogênio verde começou discutindo sobre biocombustíveis de aviação. E esse é um avanço muito grande. Tá certo? Que está acontecendo aonde? No Ceará. Então, olha o que a gente tem. É um manancial muito grande. São muitos fatores, e a gente está falando geopolítica, a gente vai falar da discussão de Israel lá com os palestinos e tudo isso aí, o que é? Geopolítica e geoeconomia. Quando a gente está falando lá da Ucrânia, é o Nord Stream 1, Nord Stream 2. O Nord Stream 1 era um gasoduto que passava pelo meio da Ucrânia, da Rússia para a União Europeia. Tem lá frio na União Europeia, eles precisam de calefação, esquentar na hora do frio. E, para isso, precisam do gás. Então, a dependência é muito grande. Aí fizeram 11 bilhões de euros o Nord Stream 2, contornando a própria Ucrânia. Mas olha como é que é o debate. Hoje você tem 6 grandes conflitos geopolíticos e geoeconômicos. Sabe o que acontece no primeiro? Morreram 10 mil pessoas ali da Palestina. Sabe o que aconteceu com o preço do petróleo? Fez subir. O que significa isso? Nós temos uma discussão que ela transcende a atomização de um conflito local. E aquele conflito local, nessa luta, ele acaba gerando outros problemas. Nós estamos falando do quê? Petróleo? Nós estamos falando do fóssil. Nós estamos falando que a Rússia ela é grande detentora do fóssil. E aí? Nós estamos falando de transição energética. Nós não vamos chegar em renovável. Quantos eletropostos nós temos aqui no Ceará? Nós vamos ver posto de gasolina. Porque tem uma transição.
O nome é transição energética. Não é da noite para o dia que você pega e vai limpar tudo, não, porque tem empregos. Quando você fala em inclusão, você fala em transição energética justa. Você não pode pegar e desempregar quem está trabalhando agora para empregar o novo. Não. Você tem que fazer isso dentro de uma conversão. Então, isso é o nome de transição energética justa. A transição energética justa tem no Ceará o foco do hidrogênio verde, que é um hidrogênio todo de energias renováveis. Nós vamos chegar nisso? Tomara que sim, em boa parte. E o mundo pode chegar, no mundo, na matriz energética, de 10% a 30%. Se for muito bom, 30%. Se for baixo, 10%. No entanto, nós teremos novas tecnologias para discutir diversos tipos de energias renováveis para tirar os gases do efeito estufa. E a geopolítica, ela estava onde? Ela estava na discussão do petróleo, do óleo, do gás. Porque tem alguém. Onde é a próxima COP? Em Dubai. Dubai é o quê? Emirados Árabes? Qual é a riqueza que foi formada por lá? Não é do petróleo, não? Opa! Mas por quê? Porque isso é transição. É eu entender que eu tenho uma riqueza hoje de algo que eu agora tenho que transformar. Os Emirados Árabes estão pensando em quê? Estão pensando também em hidrogênio, estão pensando em fontes alternativas. Essa é uma construção de uma sociedade. O nome disso é ética global. Eu pensar nas gerações futuras, compreender. Agora, pensar na geração futura exige tempo. Nós falamos em 2040, Fortaleza 2040. Nós falamos no Ceará, em Constituição, único Estado também, é metido mesmo, né? Um único Estado a ter na Constituição um planejamento de longo prazo, que a PPA se subordina, Plano Plurianual, a LDO e a LOA. Só tem o Ceará. Porque isso ninguém compreende, que quando a gente tem um planejamento espacial marinho, o pessoal quer licenciamento na nossa costa. Quando a gente mostra que está olhando o futuro, todo mundo está ali. Ali é diferente. Por quê? Porque nós estamos pensando ousadamente com todas as nossas vulnerabilidades de uma maneira decente e ética globalmente. Perfeito. A gente está chegando aqui na Já? nossa reta final. É um debate interminável. A gente foi da fome no Ceará, geopolítica, do conflito Israel-Palestina. Eu quero agradecer novamente a presença aqui, as contribuições. Já terminou. Não, só, e aí eu Cleiton, deixar aqui para as considerações finais. Pronto. A Cris, o Célio. Não, eu acho o seguinte, nós não podemos embarcar nesse debate sobre transição, seja ela energética, qualquer de outra natureza, sem necessariamente inserir dois componentes que são decisivos para a história da humanidade: inclusão e sustentabilidade. Eles têm que fazer parte dentro do projeto estratégico de qualquer nação, de qualquer estado ou de qualquer região. Não há transição sem inclusão, sem sustentabilidade, porque senão nós vamos repetir os mesmos erros que da Revolução Industrial do século XVIII até os dias atuais. A quem serve toda essa transição, quem domina e qual é a finalidade social disso tudo. É isso. Eu faço debate, né? Eu faço aqui as palavras do deputado Acrísio Sena, as minhas palavras, tá certo? Obrigado, Cleiton, obrigado, Acrísio, é sempre bom. Eu não gosto de a gente pegar e não ter um debate aberto, eu acho que é isso. A gente tem que ter uma reflexão crítica. A única certeza que eu tenho é que eu não tenho nenhuma das certezas que eu apresentei aqui, para poder dizer assim, o debate é aberto. A gente tem que aprender a ter reflexão crítica e entender que nós estamos num construtivismo mesmo. Nós estamos aprendendo todos os dias. Essa é a grande humildade do jogo. Mas temos que ter ênfase. Acho que o Acrísio fechou perfeito. Inclusão e sustentabilidade. Parabéns aí, meu deputado. E aí vamos seguir. Tá bom? Um abraço. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso episódio Cena Legislativa, debatendo aqui sobre energias renováveis, o papel do Ceará, do Brasil nessa discussão. E aí, claro, já convidando você a curtir, compartilhar o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais. Não deixe de divulgar, discuta esse tema importante. Obrigado, vejo você no nosso próximo episódio.